Novo cônsul do Brasil em Boston promete fortalecimento da comunidade em entrevista exclusiva. Fila de espera para brasileiros tirarem visto de entrada nos Estados Unidos já passa de 20 meses. Fronteira. O governo registra queda considerável de imigrantes fazendo a travessia ilegal pelo México. Fumaça tóxica de incêndios florestais no Canadá piora a qualidade do ar em New York e outras regiões. A ordem é para as pessoas não saírem de casa. Fred Biondi é o nome do momento. O brasileiro revelação do golfe acaba de ser duplamente campeão em torneio aqui nos Estados Unidos. Olá, muito boa noite. Boa noite, a gente abre a edição de hoje com uma entrevista exclusiva com o novo cônsul-geral do Brasil em Boston, Massachusetts. O embaixador Santiago Mourão conversou com a nossa repórter, a Giovanna Locatelli, sobre fortalecer laços e também sobre os novos projetos direcionados à comunidade brasileira. Diplomata de carreira, o embaixador Santiago Irazabal Mourão tem longa experiência e atuação em diversas partes do mundo. Antes de sua nomeação como delegado permanente do Brasil junto à Unesco, em 2019, ele foi secretário-geral adjunto para a Cooperação Internacional, Promoção Comercial e Assuntos Culturais do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Ele também foi destacado para embaixadas nos Estados Unidos, Irã, Paraguai e na Missão das Nações Unidas em Nova York. O embaixador Mourão é formado em Direito pela Universidade de la República em Montevidéu, Uruguai, e pós-graduado pelo Instituto Rio Branco, Escola Avançada de Diplomacia, Brasília. Depois de um período de 5 anos como cônsul-geral do Brasil em Paris, o embaixador Santiago Mourão chega a Boston e planeja estar lado a lado com a comunidade brasileira. No programa de trabalho, planos para a educação, incluindo o fortalecimento da língua portuguesa. Permitir o acesso à comunidade brasileira ao ensino do português, não somente o português como língua de herança e para azeitar e melhorar e afirmar os contatos com as suas raízes culturais com o Brasil, mas também como língua funcional, língua que lhe permita aos brasileiros que aqui estão ter um acesso privilegiado, ou melhor, às fontes de trabalho. Os trabalhos junto à comunidade brasileira já estão em pleno vapor, com participação intensa em ações de fortalecimento e desenvolvimento. Segundo o embaixador, o foco é no cidadão, nos empresários e em estreitar diálogos. Esta é uma comunidade de muito trabalho, a comunidade brasileira que aqui está, e tem contribuído enormemente para a riqueza desta região. Nada mais justo do que ajudá-los a que tenham uma melhor parcela da prosperidade que eles ajudam a construir. Voltou a subir o tempo de espera para os brasileiros conseguirem a emissão do visto de turismo para entrada aqui nos Estados Unidos. Agora, há quem aguarde até 20 meses. O maior tempo de espera ocorre em São Paulo. Na sequência, vem Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro e Recife. O levantamento foi feito pela AG Immigration. A pesquisa, que teve como base os dados do Departamento de Estado, mostrou ainda que o Brasil ocupa neste momento a posição número 7 entre os países que registram o maior tempo de aguardo para obter um visto norte-americano. E no próximo domingo, dia 11, vai completar um mês do fim da medida Título 42, que provocou muita polêmica e incertezas na fronteira sul do país. Mas, superando expectativas, o número de imigrantes indocumentados encontrados diariamente cruzando do México para os Estados Unidos se mantém baixo. De acordo com o Departamento de Segurança Interna, a Patrulha de Fronteira tem apreendido cerca de 3.400 imigrantes indocumentados por dia desde o dia 12 de maio, um número bem inferior do que os 10.000 encontros diários que estavam acontecendo antes do fim do Título 42. A medida, implementada no começo da pandemia pela administração Trump, permitia que oficiais dos Estados Unidos fizessem deportações imediatas de imigrantes logo após eles cruzarem a fronteira, o que, segundo especialistas, não assustou ou afastou as tentativas de entrada ilegal aqui no país.
Para a Casa Branca, a redução de travessias de agora se deve às novas políticas de imigração e ao reforço da segurança na fronteira sul. O governo da Flórida admitiu hoje que participou do traslado de dezenas de imigrantes para a Califórnia de avião. O primeiro voo foi na sexta passada com 16 imigrantes e o segundo foi na segunda-feira com 20 pessoas. Nessas imagens, aparece aí o momento em que um grupo de indocumentados chega em um jato particular em Sacramento. O governo da Flórida disse que esses imigrantes, que eram da Venezuela e da Colômbia, foram enviados com dinheiro aprovado pela Assembleia Estadual. Agora, a Califórnia estuda abrir um processo contra o governador Ron DeSantis por crime de sequestro de inocentes, abrindo caminho para que os imigrantes fiquem aqui no país com um visto especial. O Texas declarou hoje que abriu um processo criminal contra a Flórida pelo mesmo motivo, o envio de 49 imigrantes de avião no ano passado para uma ilha de luxo em Massachusetts. E depois do intervalo, a gente mostra os detalhes de um balanço das prisões feitas em New York City que gerou polêmica sobre viés de raça e etnia. E como será que está o comportamento do consumidor após meses de uma crise econômica com alta histórica de preços, hein? A gente te conta depois do intervalo. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Um novo relatório voltou a questionar as condutas policiais em New York City. Os oficiais continuam usando uma tática considerada ilegal e inconstitucional, o Stop and Frisk. Eles param e fiscalizam pessoas em qualquer lugar, sem nenhum motivo. A Carolina Camargo mostra pra gente que as maiores vítimas dessa prática continuam sendo os grupos minoritários. O prefeito Eric Adams tinha prometido acabar com essa prática com treinamento especializado e agentes supervisionados, mas até agora isso não aconteceu. Os policiais de New York continuam parando, revistando e até prendendo, sem justificativas, mais negros e latinos. Um novo relatório apontou que nos últimos 14 meses, o policiamento das equipes de segurança de bairro, que substituíram as unidades anticrime, fizeram um alto número de revistas e até prisões desproporcionais e ilegais. Em uma delegacia, por exemplo, apenas 41% das paradas e 26% das buscas foram consideradas corretas, o restante não. Esse comando da polícia opera em 34 áreas que respondem por 80% dos crimes violentos da cidade. Nessas regiões, do total de pessoas paradas, 97% foram negras ou latinas. A New York pediu ao prefeito contestar um relatório judicial e disseram que o número de Stop and Frisk vem reduzindo na cidade. De 2016 a 2022, foram 11.700 revistas por ano. Em 2011, esse número era de 680 mil. Uma empresa de pesquisa de mercado revelou um relatório que detalha como está o comportamento do consumidor daqui do país. A análise mostra que a crise econômica prolongada, com alta taxa de juros e preço dos alimentos, seguem provocando impactos. O levantamento da companhia Circana mostra que os moradores dos Estados Unidos estão gastando mais nos mercados, apesar de estarem comprando menos. Ou seja, está todo mundo saindo com o carrinho mais vazio, apesar de deixar mais dinheiro nos estabelecimentos. Neste ano, até o dia 21 de maio, por exemplo, as vendas de ovos frescos caíram quase 5% em comparação ao mesmo período de 2022. O leite e o pão embalado tiveram queda de 4%. No entanto, os preços de cada um desses itens aumentaram durante o mesmo período. Os ovos encareceram mais de 48%, o pão 12% e o leite 5%. Os pesquisadores também concluíram que, na falta de um dinheiro extra, as pessoas estão deixando de ir a restaurantes para preparar alimentos em casa. Para evitar cair nessa cilada de gastar mais e comprar menos, é necessário ter um planejamento financeiro e também ter um orçamento detalhado para conseguir acompanhar os gastos. Priorize as necessidades antes de fazer uma compra. Avalie se é realmente necessário ou se é apenas um desejo momentâneo. Foque nas necessidades básicas e evite compras compulsivas. Pesquise e compare preços. Antes de fazer uma compra, pesquise e compare preços em diferentes lojas online. Procure por promoções e descontos e não tenha pressa em tomar decisões. Faça uma lista de compras. Antes de ir às compras, faça uma lista detalhada do que você realmente precisa.
Isso ajudará a evitar gastos desnecessários e a se manter focado nos itens essenciais. E essa crise econômica aqui no país deve piorar. Um estudo apontou que no mês passado, em maio, 4 mil funcionários perderam seus empregos nos Estados Unidos por causa da inteligência artificial. E olha, grandes empresas globais também anunciaram que planejam reduzir seus espaços e escritórios nos próximos 3 anos. Várias capitais do mundo vão sofrer aí com as consequências dessa medida, principalmente aqui nos Estados Unidos. As empresas querem reduzir o tamanho dos prédios, salas comerciais e escritórios para adotar um sistema mais remoto e híbrido de trabalho, além também de implantar novas tecnologias. 50% das empresas globais com mais de 50 mil funcionários já sinalizaram a favor dessa ideia. O problema é que essa iniciativa pode resultar em menos empregos no mercado e prédios vazios em grandes cidades. Uma pesquisa da imobiliária britânica Savills apontou que os Estados Unidos vão ter o maior número de escritórios excedentes na próxima década, em lugares como São Francisco, New York, Los Angeles, Chicago, Houston e Washington, D.C. Para piorar, as empresas anunciaram que também vão investir em novas tecnologias, o que pode afetar ainda mais o mercado de trabalho. Só no mês de maio, 4 mil funcionários perderam seus empregos por causa da inteligência artificial. Os dados foram divulgados por uma empresa de recolocação executiva nos Estados Unidos. Depois do intervalo, tem os detalhes do ataque armado a uma formatura escolar da Virgínia, que deixou mortos e feridos. E a gente mostra a criação inovadora de pesquisadores brasileiros que, em laboratório, desenvolveram carne de peixe através de células e sem abate animal. Na Flórida, uma mulher foi presa por matar a vizinha, alegando estar incomodada com os filhos dela, que brincavam na rua. E na Virgínia, 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas em um ataque armado durante uma formatura escolar. Vamos ao nosso giro de notícias. Na Virgínia, 2 pessoas, entre elas um jovem de 19 anos, foram presas por cometer um massacre durante uma formatura de high school em Richmond. O ataque aconteceu do lado de fora do teatro, onde era realizada a cerimônia, quando todos estavam deixando o local. Na correria, uma criança de 9 anos foi atropelada. Entre os feridos, há pessoas em estado grave. As vítimas fatais são um convidado da festa de 36 anos e um dos formandos de 18. O caso está sendo investigado. Na Flórida, a polícia prendeu Susan Louise, que matou a tiros uma vizinha. Segundo o xerife, ela decidiu matar Jake Owens porque estava incomodada com as brincadeiras dos 4 filhos dela na frente da casa. Um dos disparos chegou a atingir uma das crianças. Susan disse em depoimento que agiu em legítima defesa porque as crianças teriam invadido seu terreno para atacá-la. O xerife descarta essa possibilidade e diz que Susan pode ser condenada a 30 anos de reclusão. Em Boston, terminou uma caçada de 15 anos a um suspeito de estupros em série. O acusado é um advogado de New Jersey. Os detetives dizem que o localizaram usando DNA e o banco de dados de genealogia. Matthew Nilo compareceu hoje a um tribunal de Massachusetts e disse ser inocente. Mas, segundo os promotores, há provas suficientes de que, aos 20 anos, o homem abusou sexualmente de diversas vítimas com idades entre 23 e 44 anos na região de Boston. Agora um assunto mais leve. Já pensou morar em uma casa construída com impressão 3D? O Texas está construindo o primeiro condomínio do mundo com essa tecnologia. Essas unidades futuristas prometem ter preços abaixo do mercado. Todas essas unidades estarão finalizadas em uma semana. Cada casa demora em média 24 horas para ser impressa por robôs gigantes e finalizada. Elas terão tamanhos variados. Algumas serão de 1.600 pés quadrados com 3 quartos, 2 banheiros, uma cozinha com uma ilha no meio e todo o espaço confortável para uma família. Já outras serão menores, com 2 ou até 1 quarto.
Por causa disso, os preços vão variar de 100 mil até 500 mil dólares, preços abaixo do mercado local. Os Estados Unidos enfrentam um déficit de aproximadamente 5 milhões de novas residências. Essa nova tecnologia pode ser uma aposta para reduzir esse problema. Um estudo também sugeriu que esse método de impressão 3D reduz 86% a poluição de resíduos tóxicos no ar. E olha só essa notícia, cientistas brasileiros conseguiram desenvolver em laboratório carne de peixe. Eles usaram células-tronco para recriar essa proteína. Esse trabalho vem sendo desenvolvido por uma startup 100% brasileira. Eles esperam que esse peixe de laboratório chegue ao mercado já nos próximos anos. A reportagem é da Eloá Orazen. Seja por razões ambientais, éticas ou de saúde, o número de pessoas veganas cresce consideravelmente em todo o mundo e vê nos Estados Unidos um dos maiores avanços. De acordo com a agência Plant Protein, 6% dos consumidores americanos já se declaram veganos. Isso significa que quase 10 milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos não comem carne e nenhum derivado animal. Para matar a fome de quem opta por essa dieta à base de plantas, pesquisadores brasileiros desenvolveram a primeira carne de robalo em laboratório. Foram 3 anos de pesquisa para chegar ao resultado final, uma massa proteica autêntica, obtida graças a uma tecnologia pioneira. Começa tudo com a biópsia de um peixe, no nosso caso, e a reprodução celular em laboratório. A gente consegue, então, criar um banco de células. Com esse banco de células, coloca-se no bioreator para produzir a massa proteica que a gente conseguiu agora. É uma massa, é uma carne genuína, não é tipo pescado, e sim uma carne genuína de pescado. E com ela você pode produzir bolinho de peixe, uma série de produtos prensados, moldados, como salsichas, hambúrgueres. E a tecnologia permite que você tenha uma carne absolutamente isenta de metais pesados, substâncias orgânicas persistentes, como ocorre na natureza hoje, onde praticamente todos os peixes marinhos estão absolutamente intoxicados com essas substâncias. A novidade não tem data exata para chegar às prateleiras dos supermercados, mas é uma questão de pouco tempo para que essa massa proteica de robalo esteja disponível para os consumidores não apenas no Brasil, mas no mundo. E, obviamente, o mercado envolve não só o mercado brasileiro, como o mercado internacional, inclusive os Estados Unidos. É perfeitamente possível comercializar a massa proteica de robalo para qualquer país do mundo. No próximo bloco, um alerta para as péssimas condições do ar em New York e outros estados do país por causa da fumaça tóxica dos incêndios lá no Canadá. E tem os detalhes de uma revelação brasileira do golfe que brilhou em um importante torneio aqui dos Estados Unidos, quebrando tabus históricos. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Além da temporada de furacões, começou também o período de chuvas e inundações. Mas o número de pessoas com seguro de enchente vem despencando aqui no país. É que as coberturas estão sendo reajustadas e o valor final pode custar aí até o preço da própria casa. 10 estados abriram uma ação contra o governo federal, como nos mostra a Carla Marim. A chuva forte que atingiu o sul da Flórida nos últimos dias inundou este bairro de Fort Lauderdale e atingiu ruas e casas, provocando prejuízos. A maioria das casas nessa região não tem seguro contra enchentes. A mesma coisa que aconteceu na passagem do furacão Ian no ano passado, na região central do estado. Pelo menos uma em cada 5 residências não tinha cobertura e centenas de pessoas perderam tudo. Existem 2 seguros na Flórida. Existe o seguro, o Hazard Insurance, que é o quê? Que cobre toda a parte da sua casa externa, desastres naturais e qualquer outros eventos que venham acontecer com o teu imóvel, mas não cobre a parte de inundação, ou seja, o flood. Quase um ano depois dessa tragédia, o número de proprietários com proteção das casas encolheu ainda mais no estado.
vem reduzindo, em média, 4.000 famílias por mês. O motivo é a decisão do FEMA, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergência, que mudou os cálculos da cobertura nacional. Você vai ter o seguro comum que toda casa tem que ter, né, principalmente as que são financiadas. E você vai ter também uma exigência, mesmo que você não esteja numa região de flood, né, numa região de inundação, você teria uma exigência de ter um seguro a mais, que seria o seguro de flood insurance. E isso fez com que os preços das apólices disparassem. Há lugares que o seguro já passou de $800 para $2.700 e continua subindo. Por causa disso, a Flórida e mais 10 estados americanos entraram com uma ação na justiça contra o governo federal, alegando que o valor das apólices estão subindo tanto que podem chegar ao preço da própria casa. E isso pode provocar um êxodo dos moradores. Flórida, Idaho, Kentucky, Mississippi, Montana, Dakota do Norte, Carolina do Sul, Texas, Virgínia, Louisiana e outros estão entre os estados que estão processando a administração Biden. Eles querem o bloqueio das taxas adicionais de seguro contra inundação que foram analisados com base no risco enfrentado por cada casa. Essas taxas já começaram a ser implantadas e vão seguir aumentando nos próximos anos. Possa ser que isso haja algum tipo de impacto nos valores dos imóveis um pouco mais para frente, quando o programa for totalmente implementado. Agora lembra que não são todas as casas que têm esse seguro. Essas casas normalmente são casas que não conseguiram se encaixar em outra empresa, casas com os valores um pouco mais baixos. Agora a gente fala sobre a péssima qualidade do ar em New York City, que, segundo as autoridades, coloca os moradores em risco real à saúde. A situação por lá piorou com o aumento da chegada de uma fumaça tóxica empurrada por ventos fortes lá do Canadá, que sofre com queimadas florestais graves. Hoje, New York City está entre as cidades do mundo com a pior poluição do ar. Até mesmo escolas públicas cancelaram as atividades ao ar livre devido ao alerta das autoridades. A gente reforça então aqui o pedido do governo para que as pessoas evitem sair de casa e, se for preciso ir na rua, usar a máscara facial, pelo menos até a névoa alaranjada que cobre a cidade se dissipar. Além de New York City, Massachusetts, Connecticut e New Jersey também são afetadas pelos mais de 100 incêndios que queimam florestas do Canadá. Em todas essas áreas que a Ruth acabou de falar, as autoridades pedem que a população limite o tempo ao ar livre. Isso é importante, gente. Hoje, a fumaça tóxica que vem do Canadá coloca em risco a saúde de mais de 55 milhões de pessoas. Fica aí o alerta, então, presta atenção. Isso aí. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que está a previsão do tempo para amanhã em todo o país? Olha só, Boston, chuva, aí tem um pouquinho de sol durante o dia, mas bastante chuva, mínima de 51. Nova York também, tempo chuvoso. Norfolk também, gente, olha, mínima de 55, máxima de 76. Esse tempo ruim segue por Atlanta. Na Flórida, toda essa região também tempestade e trovoadas. A máxima não passa de 94 em Jacksonville. New Orleans aí, sol entre nuvens, mas bastante calor, máxima de 91. Essa tempestade segue pelo Texas, né, Evelyn? Isso aí, pelo menos em Houston, muita trovoada. Mas em Brownsville e San Antônio, o sol aparece entre nuvens e muito sol ao longo do dia em El Paso, máxima de 94 ali na região de fronteira, gente. Em Phoenix, no Arizona, também muito calor, uma temperatura ainda mais alta, 95. Las Vegas também acompanha essas máximas acima de 90, mas na Califórnia a gente tem um tempo mais ameno, 72 de máxima em Los Angeles, e em São Francisco a gente tem 67 de máxima em ambas essas regiões, sol aparecendo bem tímido entre nuvens. E agora, gente, o assunto é esporte. O atleta brasileiro Ítalo Ferreira será o primeiro brasileiro a entrar para o Hall da Fama do Surf aqui nos Estados Unidos. O potiguar de 29 anos será homenageado na Califórnia em uma cerimônia com data marcada para agosto deste ano. Campeão mundial em 2019, Ítalo foi o primeiro surfista da história a conquistar medalha de ouro olímpica da modalidade, que passou a fazer parte dos Jogos em 2021 em Tóquio, no Japão. Segundo os organizadores, a inclusão de Ítalo no Hall da Fama é uma homenagem pelo seu notável impacto no esporte, sua contribuição para a cultura do surf e suas conquistas memoráveis. Ítalo disse estar emocionado com essa indicação e que isso o deixa ainda mais motivado. Na internet, ele comentou que segue alcançando sonhos incríveis para um filho de pescador de uma pequena cidade do Brasil. E é claro que esse momento foi comemorado pela categoria do surf.
Parabéns, Ítalo Ferreira. Nada mais do que merecido para você, que é um surfista guerreiro, elétrico, que representa a força e a garra do surf verde, amarelo, azul e branco aos 4 cantos do mundo. Parabéns, Ítalo Ferreira. Temos orgulho de você no Hall da Fama do surf a partir de 2023. Aloha! E ainda no ritmo esportivo, agora a gente vai conhecer um pouco mais do Fred Biondi, um brasileiro que é considerado uma das maiores revelações do golfe. Ele acaba de ser campeão individual e por equipes do maior torneio universitário daqui dos Estados Unidos, que tem lendas do esporte como Tiger Woods na lista de campeões. Com a jogada final feita pelo brasileiro Fred Biondi, a equipe da Flórida levou a taça de campeã por equipes no NCAA. E o time teve comemoração dupla nesta temporada, porque Fred Biondi também ficou em primeiro lugar na disputa individual. Gave it that respect. That's all he needed. That's it. So Fred Biondi from Brazil. Em entrevista coletiva, o brasileiro disse que poucos anos atrás não imaginava que isso fosse possível. It means a lot, because again, probably 2 years ago I would never believe that. Olha aí o Fred todo orgulhoso das vitórias e levando a bandeira do Brasil junto. E olha, como se não bastasse ser campeão 2 vezes no mesmo torneio, o atleta de 22 anos quebrou tabus históricos. Desde 2008, ninguém ficava em primeiro lugar em ambas as categorias. Além disso, há 22 anos, o Gators, time do Fred, que representa o estado da Flórida, não tinha um golfista campeão nacional. Agora, com essas vitórias, Fred Biondi conquistou vaga para o Aberto dos Estados Unidos e para o Masters do próximo ano. Essa será a primeira vez que um brasileiro estará entre os competidores do torneio. Tá aí, Fred Biondi, então, mais um brasileiro promessa do golfe que a gente traz aqui. A gente já tinha falado da Bela Simões, lembra outra vez? Agora o Fred aí despontando, incrível, que talento. Muito talento, a gente fica aqui na torcida para ele ir cada vez mais longe. A gente vai estar com certeza noticiando aqui cada vitória sua, viu, Fred? E fofo, gente, carregando a bandeira do Brasil onde vai, levando a nossa bandeira. Arrasou. Orgulho. Orgulho brasileiro. Bom, então é com essa matéria aí que a gente encerra o Jornal Américas no ar. A gente espera vocês novamente amanhã às 7h30 da noite. Agora vem aí mais um episódio da 7ª temporada da série Reis. Uma boa noite para vocês. Boa noite.